eu vou falar sobre livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio e responsabilidade. Antes de a gente pensar um pouco sobre esses temas assim que a gente... às vezes a gente se confunde um pouco com o significado, né? Com o que realmente significa esse livre-arbítrio que a gente tanto fala, né? E uma coisa que fica claro pra gente quando a gente faz a leitura do capítulo, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de liberdade, é que o livre-arbítrio é uma condição dos espíritos, né? Deus, ao nos criar, ele permitiu que nós tivéssemos o livre-arbítrio, né? Mas esse livre-arbítrio, para ele funcionar, a gente também tem que ter a tal da vontade, né? E para a gente saber aquilo que a gente tem vontade, não é uma coisa assim tão simples, né? De adquirir. Por exemplo, eu sou um homem adulto, então eu tenho as minhas faculdades mais desenvolvidas para eu conseguir determinar o que eu realmente tenho vontade e o que eu vou fazer, que eu tenho liberdade para fazer, liberdade de escolha, né? E, por exemplo, um neném recém-nascido, ele não tem muita liberdade de escolha, né? Até porque ele não tem desenvolvido a capacidade de fazer essas escolhas por si próprio, né? Por exemplo, se você for ofertar alguma coisa para o neném comer, ele pode fazer uma cara de quem não gostou, alguma cara assim de que aquele sabor que ele está experimentando não foi satisfatório. Eu tenho a possibilidade de falar não quero, ou então de dizer que sim, né? Porque pode ser alguma coisa que eu já experimentei, sei se eu gosto, sei se eu não gosto, e o neném, ele tá ali muito mais instintivamente, né? Tá respondendo muito mais instintivamente do que de uma forma mais consciente. Então a liberdade, ela pressupõe essa consciência sobre aquilo que está sendo posto a nossa possibilidade de escolha, né? E quando a gente está falando da nossa condição de espíritos imortais, Deus, ele nos dá essa possibilidade para que a gente possa ter nas nossas escolhas, fazendo com que a gente possa cada vez mais desenvolver esse senso de fazer as escolhas certas, né? Porque muitas vezes também a gente sente que a gente tem liberdade, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre liberdade de expressão, é um termo que se usa muito, né? E as pessoas falam muito sobre isso, tem muita discussão sobre isso, né? Quando fala-se sobre o mente correto, né? Politicamente correto, politicamente incorreto, e assim, tipo, algumas pessoas falam que você tem a sua liberdade de expressão, se você não pode falar o que você pensa, ou que você fala sobre algumas coisas que fazem com que pessoas fiquem incomodadas com as suas falas. Aí vem a outra parte da responsabilidade, que a liberdade, ela não existe, ela não pode existir sem responsabilidade por aquilo que a gente escolhe, né? Então, por exemplo, se eu tenho a liberdade de expressão, de falar o que eu quiser, eu tenho que também arcar com o ônus, né, da responsabilidade sobre aquilo que eu falei. Então, assim, eu não posso falar alguma coisa porque eu tenho a liberdade de falar e depois, quando eu for confrontado com aquilo que eu disse, eu simplesmente dizer, mas não falei isso, né? Ou então, assim, ou então falar que as pessoas são sensíveis, ou então, sabe, reclamar de alguma coisa assim, porque, você fez uma piada que me ofendeu, né? É uma coisa que a gente discute muito hoje em dia, né? Então, por exemplo, alguém faz uma piada, uma brincadeira, e grupo de pessoas se ofende por aquela fala, eu tenho que me responsabilizar por aquela fala, né? Eu tenho que saber o que significa aquela fala minha para essas pessoas que eu posso estar machucando, ofendendo. Então, assim, a gente, quando fala de responsabilidade, a gente desse tipo de situação, né? Que a gente
tem um compromisso com aquilo que a gente está expressando, aquilo que a gente está professando. Então é importante que a gente saiba que a liberdade ela sempre vai estar atrelada à responsabilidade, e é disso que se trata aqui, né? Então, assim, e a responsabilidade ela vai fazer com que a gente tenha esse senso assim de saber onde a minha liberdade onde está o limite da minha liberdade, né? Porque assim, como a gente vive em sociedade, né, a gente sabe que as nossas necessidades, aquilo que é importante pra gente, aquilo que é caro pra gente, é diferente para outras pessoas. Eu, como um homem, aquilo que de repente pode me ferir, aquilo que pode me incomodar, me magoar, é diferente do que vai ser um gatilho para uma mulher. Ou eu, como um homem negro, diferente para uma pessoa branca. Ou eu, como um homem, sabe, que não sou gordo, né, para uma pessoa gorda. Então, assim, a gente sabendo dessas coisas, a gente passa a ter um pouco mais de cuidado, que é essa responsabilidade com o que eu faço com a minha liberdade, né? E é importante que a gente tenha isso. A doutrina espírita, ela está aqui como uma ferramenta importante que tem às nossas mãos, que a gente pode usar. Então, a gente sabendo alguma coisa que eu posso fazer que vai gerar dor a um outro irmão, uma outra irmã minha, eu preciso ter o cuidado de não ser por dessa dor, né? É importante que a gente tenha esse cuidado, né, nas ações humanas, de que a gente não seja aquele causador de mais problema na vida do outro. Então, se a gente tem a possibilidade de fazer com a vida do outro, com que o sofrimento do outro seja abrandado, ou que a gente não cause sofrimento ao outro, não cause dor, é essa escolha que a gente deve fazer. A gente que está aqui comprometido com o bem, né, tá estudando a doutrina espírita e está comprometido com a evolução nossa individual, mas a do planeta também. Então, se a gente tem esse objetivo, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa responsabilidade na utilização da nossa liberdade. Então, assim, o livre-arbítrio, ele é como se fosse uma expansão da nossa personalidade e da nossa consciência, né? Então, por mais que a gente tenha personalidades diferentes, a gente vive em espaços que são muito distintos, assim, né? As pessoas têm o seu cabedal de referências, de culturas distintas. Então, eu não posso falar com as pessoas da forma como eu gostaria que elas falassem comigo, né? Ou da forma como eu acho que eu devo falar com as pessoas, melhor dizendo, né? Eu não posso falar com as pessoas da forma como eu acho que eu devo falar. Devo falar com as pessoas da forma como elas gostam de ser tratadas. Então, vou dar um outro exemplo aqui. A gente, no convívio com uma pessoa trans, né, uma pessoa que tem um nome social, a gente procura saber qual é o nome social dessa pessoa, a gente procura saber quais são os pronomes que essa pessoa utiliza, para que a gente não utilize de forma errada, causando ali na nossa convivência, porque, mas eu acho assim, o documento dela tá desse nome, mas assim, o documento dela é um nome morto. Se ela tem um nome social, vou chamar pelo nome social, porque é um nome que vai fazer com que as pessoas se sintam mais confortável. E é isso que a gente tem que se preocupar nas nossas ações, né? Fazer aquilo que seja mais confortável para as pessoas. Por mais que tenham situações assim que difícil sair da zona de conforto, né? Mas não é disso que a gente está falando aqui exatamente nesse momento. A gente está falando em ser o causador de dor no outro. Então, se eu posso não ser o causador de alguma dor, que eu possa escolher não ser, né? Então, liberdade e responsabilidade, elas estão ali sempre relacionadas, né? E quanto mais a gente aumenta a nossa elevação moral, né? A gente vai se tornando mais responsável, e a gente também vai se tornando mais livre, né? Porque a gente vai conseguir perceber que a gente não está se guiando pela cabeça de ninguém, a gente não está seguindo um padrão que não seja Jesus, né? Porque se a gente seguir o padrão de Jesus, a gente vai ser essa pessoa que tem muita responsabilidade e que tem bastante liberdade, né? Que faz um uso do seu livre-arbítrio.
mas muitas vezes a gente acha que a gente está livre, a gente tem um discurso que parece que é um discurso livre, né? É um discurso onde a gente não tem amarras e tal, mas a gente só está reproduzindo um discurso que ele causa dor, que ele fere as outras pessoas, e a gente fazendo isso, né, a gente realmente não está sendo livre de verdade, né? A gente está seguindo um padrão, de opressão, que a gente pode deixar morrer ali, a gente pode encerrar esse ciclo opressivo em relação a outros irmãos e irmãs nossos, fazendo uma boa escolha, tendo responsabilidade com as nossas escolhas. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que não tenha ficado muita dúvida sobre esse assunto e que a gente só voltar a conversar em outros momentos também, tá? Beijo pra vocês, até assim.